Paciente feliz da vida te mandou uma mensagem assim que passou a anestesia. Doutora, tá maravilhoso, parece que eu nem tratei o canal, tudo mais. Isso uma quinta-feira. Sexta-feira de manhã você já recebe aquele bom dia, todo animado, sexta-feira, paciente sem dor no dente, feliz da vida, empolgado e te manda mensagem agradecendo novamente seu profissionalismo, sua dedicação, seu cuidado. Isso segue até sábado de manhã. Aí você recebe uma mensagem, você já recebe um tom diferente de mensagem, você sente o paciente preocupado. Essa preocupação dele é porque ele começou a sentir dor, não qualquer dor. Dor já incômoda, que ele relata para você que começou na sexta-noite. E aí, o que ele pode fazer? Ele falou, se tá certo isso. E quando o paciente pergunta, tá certo isso, significa o quê, né? Será que tem alguma coisa errada? Ou será que esse dente tem uma superinfecção? Enfim, são todas questões aí que podem vir à tona na cabeça dele e que levam realmente esse paciente a ficar extremamente preocupado. Nessa hora eu vou falar para você, vamos rever esse caso aqui, você sabendo, né, da seguinte informação. O protocolo medicamentoso que esse paciente teve foi só ali, foi uma analgesia preemptiva com dexametasona 4mg, dose única pré e um comprimido analgésico numa analgesia preventiva imediatamente pós, ou seja, a hora que passou a anestesia, ele estava efeito analgésico, dexametasona ali e tudo mais. Aí, pode ser que você mesmo, profissional, esteja se perguntando, pô, e aí, por que esse dente está doendo tardiamente? Né? Se não doeu na quinta, não doeu na sexta, agora no sábado ele vai começar a inventar moda. Por que isso acontece? É importante você, profissional, entender o porquê, para dessa forma poder trazer essa informação para o seu paciente e vocês dois ficarem tranquilos dentro desse processo, tá? O que acontece? O processo inflamatório, vamos pensar o processo inflamatório. Depois de um tratamento endodôntico, quando a gente tem procedimentos de limpeza, desinfecção, lavagem, o tanto que a gente limpa aquele canal e depois a gente obtura, a gente com certeza vai causar um processo inflamatório na região periapical. Aí o que acontece? Existem algumas variáveis que vão dizer se esse processo inflamatório vai ser mais intenso ou menos intenso. Tem a parte que você profissional controla. Essa parte a gente fala bastante aqui, alguns princípios de preparo para você lembrar, porque a gente minimiza ao máximo o que está ao nosso alcance. Agora, existem algumas situações, lógico, a resposta do paciente, a resposta do organismo do paciente, mas não vamos colocar nas costas do paciente não, né? Mas algumas situações ali daquele caso, daquela casuística. Ou seja, casos onde já existe uma dor pré-operatória presente, e era bem o caso desse paciente que estava com bastante dor ao toque, ele já é um alerta, já é ali alguma coisa que fala, opa, olha, independente, tá? Não é colocar medicação intracanal, não, gente. Isso daqui não tá nem em questão, é a obturação. Isso daqui no pós pode estar mais incômodo. Outra coisa, se tratava de um retratamento com uma baita de uma lesão. Caso também, que eu já tenho ali a previsão de um pós-operatório mais incômodo, um canal extremamente atrésico, que, poxa, eu tenho uma expectativa de extrusão de raspa de dentina, por mais que eu controle o máximo possível, vai extruir bastante coisa. Então já tenho uma previsão de um pós pior. Então eu já tenho algumas situações pré que eu posso já de antemão prever esse pós-operatório mais intenso e diante disso eu até posso usar estratégias terapêuticas um pouco mais direcionadas, que talvez fosse esse o caso. Ou até mesmo, né, conversar com o paciente, olha, quando a gente tem um processo inflamatório instalado, pós-tratamento de canal, deu tudo certo, ainda assim, está instalado. O quanto que isso vai doer, independente da intensidade, de qual seja a sensação da dor daquele paciente no pico, o que a gente tem que entender é o seguinte, esse processo, ele se desenrola assim, ele começa e o pico do processo inflamatório, ele vai acontecer de 48 a 72 horas depois. Por isso que realmente pode acontecer essa dor mais tardia, ok? Então assim, não tem nada de errado, não aconteceu nada de errado, é realmente o desenrolar do processo inflamatório, só que o paciente não precisa estar numa situação de sofrimento nesse período. Um protocolo mais otimizado, se, né, tivesse sido pensado antes, e às vezes o próprio paciente fala, não, mas aí não doeu mais, eu não tomei nada. Mas diante de um caso que tem tudo ali para ter um incômodo maior, pode ser a dexametasona, ao invés de ter sido dada numa analgesia preemptiva, dose única pré, ela pode ter uma segunda dose. Se você atender os pacientes de manhã ou na hora do almoço, pode ser essa segunda dose de dexa antes dele dormir, né, no período da noite, ou se for um atendimento muito final da tarde, fala para ele tomar, você pode até dar esse segundo comprimido de dexa para ele levar, e ele toma no dia seguinte de manhã. Fora isso, analgésico para o controle de dor. Mas a questão é que a dexametasona ela vai ajudar o quê? A modular
esse pico, o quanto que vai esse pico? Esse pico vai lá ou esse pico vai aqui? Ok? Então isso pode mudar tudo. Mas no caso, né, a dor já estava instalada e aí a medicação, nesse caso que foi orientada ao paciente, foi de dexametasona, ou seja, a gente quer uma medicação aí com uma ação anti-inflamatória. Ah, pode ser um anti-inflamatório não esteroidal também? Pode ser também o caso. A dexametasona o paciente já tinha à mão e a orientação foi para que ele tomasse um comprimido, isso era logo pela manhã, né? Toma um comprimido logo pela manhã e vai repetir mais um comprimido à noite. E, se necessário, um terceiro comprimido no dia seguinte, que daí nessa nossa história, nessa nossa logística, né? A dor começou no sábado, quer dizer, foi avisada no sábado, então ele tomou sábado de manhã, sábado à noite e domingo de manhã. Fora isso, medicação analgésica para ajudar um pouco ali no controle de dor. Aí, outro procedimento que a gente pode fazer também, e especialmente naqueles casos que a dor está absurdamente incômoda, e o paciente fala, poxa, eu não posso nem tocar um dente um no outro, porque eu tô sentindo bem aquele dente, tá dando choque, é fazer um pequeno alívio oclusal, ok? Isso serve porque essa dor, nesse caso, essa dor aí mais tardia, ela costuma ser uma dor com bastante participação do ligamento periodontal. Então, essa dor ligamentar, se o paciente chega no consultório, você pode pedir para ele mesmo testar, ele faz uma pressão digital, vertical, ele faz uma horizontal, às vezes a horizontal chega a ser até mais incômoda do que a vertical. Então isso tende a caracterizar bem essa dor de ligamento periodontal e o que aí, né, no nosso caso, se esse dente ele já tem um edema de ligamento suficiente para o paciente sentir esse dente mais alto na boca, cabe bem um pequeno alívio oclusal que pode trazer um grande conforto e facilitar o processo de reparo desse dente, certo? Mas importante então, retomando, que você profissional saiba o porquê disso acontecer, essa dor mais tardia, num caso que não doeu de imediato, e logicamente você pense daí num próximo caso, como estabelecer uma estratégia pré-operatória mais direcionada, mais interessante, ou no caso de acontecer essa dor mais tardia, você também agora tem as referências, você tem como manejar e orientar seu paciente da melhor forma, ok? Amanhã tem um convitaço para fazer aqui para você. Amanhã é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, às 7 horas da noite, a gente vai fazer um webinário a respeito de atendimento de urgência em abscessos. Então, eu vou trazer, né, em cima de um tema de 5 erros principais que são cometidos por certos profissionais e como que a gente pode, também sabendo desses erros, como que a gente pode evitar durante um atendimento de urgência, para evitar que esse paciente que chegou com você com um abscesso, morrendo de dor, ele não saia dali numa situação ainda pior, de uma evolução daquele abscesso e também de uma dor muito mais preocupante, mais severa, de difícil controle. Então, ok? Para você participar é só se inscrever no nosso Endolovers Playlist. Por lá vai ser mandado toda a comunicação de como que você se inscreve, como que você consegue garantir só por lá mesmo a sua vaga 100% gratuita para participar desse seminário ao vivo amanhã à noite, quarta-feira, 21 de agosto, tá certo? Espero te encontrar lá amanhã, já vou te deixar aqui um abraço, um beijo, esperando que a gente se veja muito em breve.